É muito importante nós conhecermos a diferença entre a tristeza e a depressão. A depressão alcança atualmente os níveis preocupantes de uma epidemia e a Organização Mundial de Saúde cataloga que no Brasil existam entre 6 e 10% de pessoas com depressão. Esse é o maior índice da América Latina e nas Américas o Brasil só fica atrás dos Estados Unidos, que tem uma prevalência de depressão ainda maior que no Brasil. Como nós estávamos falando, a tristeza então, ela tem a característica temporária. Ela surge, nós vivemos alguns momentos mais introspectivos, nos recolhemos para trabalhar, né, as questões que surgem para nós como desafios, e resolvida ou encaminhada aquela questão, a tristeza passa. Já a depressão não, a depressão ela não tem uma causa específica. Nós, embora possa ocorrer que uma situação específica possa desempenhar um gatilho em relação à depressão, comumente nós não identificamos uma causa específica, aquele sentimento de vazio, de perda de sentido, de tristeza persistente, de fadiga, de cansaço, de insônia, vai se instalando e é muito comum que nós deixemos para que o tempo resolva. Mas um dos aspectos fundamentais da depressão é que o tempo não resolve. Os sintomas se avolumam, né, se robustecem. Por isso é muito importante nós identificarmos possível depressão para que possamos trabalhar, enfrentar, né, transformar essa situação de maneira a conquistarmos uma qualidade de vida, a vivermos bem. Sabe, é muito comum que, vivendo dias tão desafiadores como os da atualidade, se nós temos resolvidas as nossas questões básicas de moradia, de alimentação, de lazer, né? Isso desde os níveis básicos aos níveis de bastante conforto, de recursos financeiros, então é normal, ou seria normal que nós olhássemos para o lado e vejamos no meio de tantas dificuldades que muitas pessoas enfrentam, que são geradas pela ignorância, pela falta de educação, de instrução que muitas das pessoas, das populações mundo afora têm. Então nós olhando à nossa volta e vendo assim estados de pobreza, de miserabilidade às vezes, né, de guerras, países em dificuldades, cheguemos à conclusão que a vida é mesmo muito difícil e que se nós temos as condições básicas para a sobrevivência, devemos nos sentir felizes. E se não sentirmos, é porque a vida é assim mesmo. Mas eu quero te dizer que isso são sintomas de depressão, porque independente do mundo ao nosso redor, a alegria de viver, ela vem da nossa conexão conosco mesmos, da nossa conexão espiritual, da nossa alegria de viver, né, do equilíbrio neuroquímico, o equilíbrio químico do nosso cérebro. E que estes elementos que nós podemos considerar como normais, porque as pessoas à nossa volta podem estar não vivendo muito bem, é uma maneira de nós mascararmos as coisas. Muitas vezes, então, a partir disso, nós nos refugiamos excessivamente no trabalho ou passamos a evitar o contato com as pessoas. Às vezes a vida em família já não está tão boa, mas, né, queremos dizer para nós mesmos que a vida é assim. E aí tomamos ali um remédio para dormir, né? Às vezes exageramos na bebida ou em outras
outras distrações, e progressivamente vamos entrando num processo de perda de prazer sistemático nas atividades da vida. É assim que a depressão se instala. Já a tristeza não. A tristeza, mesmo nos casos assim mais difíceis, como o luto, a perda de um ente querido, nós temos aquela dificuldade, trabalhamos aquilo, mas olhamos para o futuro com entusiasmo, não é? Mesmo que tenhamos uma baixa num período específico, não é? Como, por exemplo, a perda de um trabalho importante para nós, né? A gente fica um pouco baqueado, mas retomamos a nossa disposição. Eu quero te dizer que depressão tem cura. E o que eu considero assim muito importante, sem o uso dos medicamentos, com seus efeitos colaterais, né, que são variados, desde a perda de peso, ou aumento de peso, ou um mascaramento, a dependência dos medicamentos, né? De repente tomamos um remédio ao acordar, um remédio ao dormir, um remédio durante o dia, e viver assim é o mesmo que negar que nós somos seres completos, que nós temos dentro de nós as estruturas bioquímicas necessárias para o nosso bem-estar. Inclusive as substâncias que o nosso próprio corpo produz, como serotonina, como dopamina, como outros hormônios e neurotransmissores, são infinitamente superiores a qualquer medicamento feito em laboratório, né? E também a depressão tem cura sem as intermináveis psicoterapias, que nos consomem grandes quantias de dinheiro e de tempo. Você pode, ao ouvir me falar dessa forma, achar que eu sou contra medicamentos e psicoterapias. Não, eu não sou. Cada um de nós, dentro da sua liberdade, dentro do seu livre-arbítrio, pode fazer e usar, aqueles métodos que ache melhor para o seu bem-estar, sobretudo quando já está numa fase aguda da depressão. Muitas vezes a pessoa deixou chegar num estado tal que ela tem que tomar um medicamento para anestesiar-se. Mas isso é o que eu estou dizendo, isso não é uma cura, isso é um paliativo. E mais cedo ou mais tarde, esse medicamento terá que ser reduzido ou essa psicoterapia terá que ser reduzida.